livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 1. Aleluia. Versículo 1, 1 e 2. Vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Amém? Amém. Pode tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus, que é vivo e que reina para sempre. Queridos irmãos, é muito gratificante para nós estar aqui nesta noite, podendo engrandecer o Eterno, louvando a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Haja visto que foi falado que a misericórdia do Senhor, ela se renova todo dia. Glória a Deus. A misericórdia de ontem, se ela tivesse esgotado, a de hoje inicia. Aleluia. É como se fosse um pacote de internet que você paga. Você paga 10 GB por dia. Se você não usar aqueles 10 GB, amanhã de manhã vai ter o mesmo 10 lá. Tanto faz de ter usado ontem, amanhã vai ser um novo. Então a misericórdia do Senhor é isso. Ela se renova a cada manhã. E a Bíblia diz, mas que nós não somos consumidos, nós não somos destruídos, é por causa dessa misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Observa, amados, o texto ao qual nós fizemos menção, aleluia, vai nos falar de um homem que ele tinha uma importância para Roma. Este homem morava em Cesareia e ele era um centurião. Ele era responsável por 100 soldados. Ele tinha 100 soldados à sua disposição, a hora que ele precisasse, para executar suas ordens. Mas ele era temente a Deus. Cornélio era um homem que buscava a Deus, mesmo na sua crença, mesmo sem conhecer. Aleluia. Tem muita gente hoje, queridos, que está na mesma qualidade de Cornélio. Está na mesma situação deste homem. Ele busca a Deus sem conhecer Jesus. E Jesus diz na sua palavra que o único meio, a única forma de nós irmos a Deus, João capítulo 14, versículo 6, diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única ponte que leva o homem a Deus. Então Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, ele era temente a Deus. Ele orava a Deus. Ele fazia esmola às pessoas. Porém, o que eu acho interessante é que cada trecho do versículo 2, nós poderíamos acrescentar algo. Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, ele era temente a Deus, mas não era salvo. Tem como a pessoa temer a Deus e não ser salvo? Tem. Cornélio temia a Deus, mas ele não era salvo. Ele fazia esmolas ao povo, mas ele não era salvo. Ele orava a Deus, mas ele não era salvo. É verdade. Tem muitas pessoas desse jeito hoje em dia. Temem ao Senhor, mas não é salvo. Dão esmolas para os mendigos, para as pessoas, ajuda a fazer cesta básica, mas não é salvo. Ora a Deus, mas não é salvo. Porque boa obra não salva ninguém. O que salva o homem é Jesus de Nazaré. Glória a Deus, é verdade. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É verdade. Se as esmolas que Cornélio fazia salvasse, ele poderia ter de que se gloriar, ele poderia ter de que se gabar. Livro do profeta Jeremias, o Jeremias disse assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Se alguém for se gloriar,
se glorie em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, é verdade. Se obra salvasse, muitas pessoas andavam por aí batendo no peito, dizendo que são boas. Se obra salvasse, muitas pessoas andavam por aí se gabando, dizendo que eram boas diante da sociedade. Mas obra não salva ninguém. Se nós for querer utilizar as nossas obras para salvação, o profeta Isaías disse assim, que as nossas obras de justiça são como um trapo de imundícia. E o trapo de imundícia é aquele pano que a pessoa utiliza na ferida para estancar. Depois de alguns dias ele fica podre. Aquilo é trapo de imundícia. E se o homem querer fosse gloriar diante de Deus, dizendo que sou bom e eu mereço a salvação pela minha bondade, Deus joga na cara dele dizendo, olha, o que tu está fazendo? Se tu querer se justificar por intermédio disso, as tuas obras é como um trapo de imundícia. O que justifica o homem diante de Deus é a fé que ele deposita no sacrifício que Jesus fez no Calvário. Glória a Deus, aleluia. Cornélio temia a Deus com a sua casa. Todo mundo ali era temente a Deus. Todo mundo concordava quando Cornélio ia dar oferta. Todo mundo se juntava à roda da mesa quando iam orar nas suas refeições. Aí de repente Cornélio está na sua casa, orando, e aparece o anjo para ele e diz, Cornélio, o que eu acho bonito é isso, irmãos. Cornélio, disse o anjo, as tuas esmolas e as tuas orações têm subido para a memória diante de Deus. Aleluia. Ou seja, tudo que nós faz, Deus vê. É verdade. Aí o anjo diz assim, agora, Cornélio, tu tem um porém. Manda um de teus soldados até Jope. Lá tem um homem chamado Pedro. Manda ele vir aqui que ele vai te dizer o que tu deve fazer. Amém. Aleluia. Viu? O anjo poderia ter pregado o evangelho para Cornélio, mas a responsabilidade de pregar o evangelho não ficou para os anjos. Uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade nossa. Dizer que Jesus salva, que Jesus perdoa e que Jesus em breve vai voltar para nos levar para o céu. Glória a Deus, aleluia. O anjo aparece e fala para Cornélio. Prontamente Cornélio envia alguns homens até Jope. E o que eu acho interessante, irmãos, é o mover de Deus. Enquanto nós estamos buscando a Deus, Deus está cuidando. Enquanto nós estamos orando, Deus está trabalhando. Enquanto nós estamos glorificando, Deus está movendo as águas. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Enquanto Cornélio orava, Deus, ele enviara Pedro. Pedro estava em Jerusalém e ele foi para Jope, que era mais perto de Cesareia. Quando Pedro está em Jope, é uma cidade costeira, beira-mar, ele fica na casa de um homem chamado Simão, que trabalhava mexendo com animais mortos. Ele mexia com couro de animal. Então, para Pedro, Deus já estava trabalhando na vida de Pedro. Os irmãos lembram que Pedro era um judeu, ele era rígido nos seus costumes, mas Deus já estava movendo as águas no coração de Pedro. Ele já estava na casa de um homem gentil, ele já se sentava, ele já comia ali. E a hora do almoço, Pedro, ele sobe para o telhado. Não, o crente é maluco. Tanto lugar para ele orar, ele foi orar em cima da casa. E a Bíblia diz que quando Pedro está orando, ele teve um arrebatamento de sentidos. Ele viu os céus abertos e um lençol vindo do céu. Aleluia. Atados com as quatro pontas. E de repente o lençol se abre e ele vê ali todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis da terra. E ele ouviu uma voz que dizia, Pedro, mata e come. Aí Pedro disse, Senhor, jamais eu vou fazer isso, porque eu nunca comi algo comum, algo impuro, louvado seja Deus. Aleluia. Aí Deus disse, Pedro, não diz que isso que eu estou te oferecendo é comum, aquilo que eu purifico não é comum, aquilo que eu santifico não é normal, louvado seja o nome Glória a do Senhor. Deus. Aleluia. A voz se repete mais uma vez, Pedro diz as mesmas palavras e o lençol volta para o céu. Aí Pedro recobra a consciência. Aí quando Pedro está pensando, que visão é essa? Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem sonho, muitas vezes você tem uma visão, mas você não entende. E é necessário Deus mover para que você entenda. Quando Pedro está ali pensando e os irmãos estão preparando o almoço dele,
chega ali alguns soldados vindo de Cesareia. E diz, Pedro está aí? Aí Pedro está. Aí o Espírito Santo falou, Pedro, vai com eles. Pedro recebe eles ficam ali, passam a noite. No outro dia cedo, eles vão em rumo a Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, Cornélio, o homem temente a Deus, havia convidado toda a sua vizinhança, havia chamado seus parentes, estava todo mundo reunido, esperando Pedro. Quando Pedro chega junto com os soldados e os irmãos que vieram acompanhando ele, Cornélio se levanta e vai encontrar-se com Pedro. E a primeira coisa que Cornélio faz diante de Pedro é se ajoelhar. Eu acredito que na mente de Cornélio, ele pensava, esse homem é importante. Pedro é importante, porque um anjo apareceu para mim e mandou eu chamar ele, então ele é importante. De fato, irmãos, Pedro era muito importante, sim. Deus havia entregado a chave da igreja nas mãos dele. Aleluia. Ele tinha um significado amplo para a igreja. Cornélio se ajoelha. No que Cornélio se ajoelha, Pedro pega ele pela mão e se levanta, porque eu também sou homem igual tu. Glória a Deus. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão no erro, adorando Pedro? Quantas pessoas invocam ele? Eu quero falar para ti, meus queridos, Pedro já morreu. Pedro não pode fazer nada mais por ninguém. A história dele está na Bíblia. Os ensinamentos que ele nos passou está na palavra. Tem como nós tomar por base. Mas clamar a Pedro por ajuda é perca de tempo. É verdade. Pedro não pode te ajudar. E da mesma sorte a irmã Maria. Ela não pode te ajudar. Quem já partiu para a eternidade não pode fazer nada por nós que estamos aqui. E nós que estamos aqui não podemos fazer nada por quem partiu para a eternidade. É verdade. Muitas pessoas que estão me vendo e me ouvindo amanhã cedo. Amanhã é feriado nacional, é dia de finados. Muitas pessoas já estão com suas velas compradas. Muitas pessoas já estão com seus buquês de flores comprados. Amanhã cedo, muitos vão pegar guarda-chuva porque dia de finado costuma chover. Mas ultimamente tem agido diferente. Não tem chovido. Aí o que acontece? Amanhã cedo vai todo mundo para o cemitério. Gastar dinheiro, porque é em vão. Vai acender vela para quem já morreu, é em vão. Vai perder tempo. A flor que você vai levar, ele não vai receber. A vela que você vai levar, aí ela vai ser acesa no túmulo, vai. Mas ela não vai servir para o outro lado. A única luz que serve para o outro lado é Jesus Cristo de Nazaré, pois ele diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meu querido, eu vou aproveitar. Ainda hoje eu vou estar colocando esse vídeo no YouTube. E muitas pessoas vão ver, viu? E fica esse aviso. Não perca tempo acendendo vela para quem já morreu. Não perca tempo indo para o cemitério homenagear quem já morreu. Homenageie quem está do teu lado. Homenageie quem está vivo. Ofereça flor para quem está do teu lado. Cornélio se ajoelha, Pedro levanta. E Pedro começa a pregar a palavra. E aí quando Pedro está pregando a palavra ainda, o Espírito Santo de Deus desce e batiza todos que estão ali. Todos que estão ali falam em outras línguas. Aí Pedro diz assim, o que eu posso fazer se eu sou judeu, o Espírito Santo veio sobre mim, eu fui batizado, então eu tenho que batizar eles também. E todos ali foram batizados em nome do Senhor. Glória a Deus. Então, meu querido, para sermos salvos, nós precisamos ouvir falar de Jesus, nós precisamos aceitar Jesus, descer as águas do batismo. Batismo, uma coisa importante que eu já estou finalizando. Batismo não salva ninguém.
Mas se a pessoa não for batizada, ela não é salva. Eita glória. Ponto final. Batismo não me salva. Mas se eu não me batizar, eu não sou salvo. Viu? Então, aceite Cristo, seja batizado. Batismo de criança não vale. Padrinho não existe. O que existe é a palavra. O que existe é Jesus no céu, intercedendo pela nossa vida. Cornélio foi salvo. Não porque o anjo pregou para ele, mas porque o anjo foi, avisou que era necessário ele ouvir Pedro, porque Pedro tinha palavras que ele ia se salvar. Glória a Deus. Quando ele chamou Pedro, Pedro veio, falou de Jesus. Porque pregador não é aquele que fala da sua vida, não é aquele que fala da vida dos outros, é aquele que fala de Jesus Cristo de Nazaré. Que ele morreu e está vivo para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar. Eu quero, Senhor, colocar diante do Senhor essas irmãos que aqui estão, pedir que o Senhor os abençoe. Cada pessoa que está me ouvindo nas redes sociais também, que o Senhor visite com salvação, visite com cura, com milagres, em nome de Jesus de Nazaré. Nos abençoa e nos dê uma semana maravilhosa na tua presença, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.